Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Começando novamente aqui 2024, o nosso PopaCast. E hoje nós temos aqui um convidado especial para dar início ao nosso primeiro programa deste ano, nosso primeiro PopaCast deste ano. Mas antes, eu quero aqui agradecer todos vocês e dizer para vocês que é uma alegria poder estar sempre conectados com vocês aí através do nosso canal do YouTube, né? Eu já quero dar aqui uma boa noite ao presbítero Rafael, que está conosco aqui. Boa noite não, né? É boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual horário que o pessoal está vendo o nosso PopaCast aí. Olá pessoal, seja bem-vindo todos, que a paz do Senhor Jesus esteja nos seus corações. Nosso primeiro PopaCast, né, de muitos que vão ser realizados aí nesse ano de 2024. E para você que está nos vendo agora, um feliz 2024, um feliz ano novo. E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial, porque temos a presença aqui do nosso pastor Guilherme, né, trazendo aqui o seu testemunho, e Deus vai bradar neste lugar. Eu ia fazer um suspense, ele nem deixou. Ô, rapaz, pastor. Tudo bem. Seja bem-vindo, pastor Guilherme. Ô, gente, Pai Senhor, ele ia falar 2004, não volto para 2004 em nome de Jesus. Tô bem em 2024, ó. Deus abençoe, gente. Deus abençoe o meu pastor Ricardo, Amém. nosso querido Rafa aqui, ó. Que Deus possa abençoar essa noite, essa tarde, esse dia. Amém. E a gente não vai ser polêmica, a gente vai falar de Jesus e vamos falar coisa boa aqui, amigo. Então, assim, eu era uma pessoa muito, assim, sofrida, uma criança muito sofrida e rejeitada. Porque além de eu passar por esse período de abuso da minha vida, que foi que marcou, eu era uma criança muito feliz. Mas os meus 6, 7 anos de idade, aquilo acabou para mim. Então, comecei a ser muito rejeitado pelo meu jeito, a forma de eu expressar. Então, nesse período todo, eu me apeguei... Desculpa, só para a gente entrar mais aqui. Nesse período, você já estava na igreja com a sua avó? Eu já estava na igreja com a minha avó. E frequentava constantemente? Frequentava a igreja. Essa rejeição era familiar, era com os amigos, era dentro da igreja? Onde acontecia essa rejeição? Pastor, era com todos. Com todos? Com todos. Inclusive dentro da igreja? Inclusive dentro da igreja. A igreja não tem... Eu não digo nem naquela época, mas a igreja de hoje ainda, ela tem dificuldade de lidar com pessoas com estrangeiros. Sim. Ainda tem dificuldade. Eu tenho falado sobre isso na igreja. Eu tenho falado, gente, a gente precisa aprender a lidar com pessoas assim. Porque é muito interessante essa palavra sua e talvez até seja libertador para algumas pessoas. Porque você disse que depois deste abuso, começou a mudar a forma de falar e a forma de gesticular. Sim. Cara, isso aí pode estar acontecendo na vida de muita gente e às vezes não sabe o porquê que começou a ter essas mudanças, né? E eu vejo que é muito importante você falar sobre isso, né? Pegando o gancho aqui, né? Eu tenho um primo que a situação dele é bem parecida com a sua, né? Que ele também passou a ter transjeitos porque ele teve um abuso na infância dele, né? E ele chegou aí para a igreja, se converteu tudo, só que as pessoas dentro da igreja o rejeitavam, né, por causa dos seus transjeitos, ao invés de orientar, de ensinar, né, conforme a palavra diz. Só que aí a igreja não teve suporte, né, e ele acabou se perdendo novamente, né. Hoje está no mundo, mas ainda eu tenho esperança que um dia ele vai entender, porque ele sempre gostou de ir na igreja, sempre gostou das coisas de Deus, mas infelizmente a igreja não estava preparada. A semente está lá, né? Mas, Sim. tá, e aí? Como que foi? Aí, você já está com 12 anos de idade, você tem que lidar com isso. Como foi ter que lidar com tudo isso aí? Então, o senhor me perguntou em relação de se eu sofri rejeição familiares. Sim. Eu falei com todos, né, em si, porque eu também sofria rejeição com parentes, às vezes faziam piadinha comigo, na escola, eu chegava no colégio, não tinha ninguém para brincar comigo, tanto, pastor, que nessa época, quando eu caçava papelão, tem até um primo meu, Tchau, que eu vou mencionar ele, a gente caçava papelão, e eu pegava umas moedinhas, quando eu ia para a escola com uma moeda, eu ia feliz. Por quê? Chegava na hora do recreio, do intervalo,
eu comprava bala. Então, quando eu comprava bala, vinha os amiguinhos, ô Gui, me dá uma bala, ô Gui. Então, era aquela oportunidade que eu tinha para eles conversar comigo. Sim. Por quê? Porque eles vinham por interesse conversar interesse. comigo por querer uma balinha. A do doce. Isso. Então, eu acabava comprando as pessoas para tentar mantê-las na minha vida. Sim. Só que quando eu não tinha, eu entrava de novo na rejeição. Sim. Então, assim, o senhor até falou rejeitado pela igreja, eu fui muito rejeitado pela igreja. E eu costumo dizer que Jesus, ele pegou eu de uma forma assim tão pessoal, tão forte, que eu não larguei ele, porque nesse período, a única pessoa que eu tive na minha vida para me orientar, para me ajudar, para me auxiliar foi Jesus. Sim. Então, eu me apeguei com Jesus assim 100%, que eu nunca saí da igreja porque um fulano me rejeitou, porque eu parei para entender, não é sobre as pessoas, é sobre quem Jesus é. Então, naquela época, até na igreja, nós estávamos conversando que eu sofria rejeição, por conta de ser gordinho, tudo certinho. Quantas das vezes nós estávamos nos ensaios e, às vezes, não tinha dinheiro para sair para comer, lanche, cachorro-quente, o jovem pegava eu, me levava para casa, me deixava lá em casa e falava assim, Guilherme, vai para casa que a gente vai dormir. Eu entrava no Orkut, estava todo mundo lanchando, todo mundo sem eu. Por quê? Porque tinha vergonha de mim. Não era só por conta da condição financeira. Porque tinha gente também que não tinha condição financeira. Mas eles tinham vergonha de mim. Então, assim, eu sofri rejeição por conta do meu jeito, por ser gordinho, e às vezes por conta que eu não tinha, minha mãe não tinha dinheiro para comprar desodorante, essas coisas aiadas, então eu acabava sendo muito rejeitado. Só que nesse período todo, pastor, até meus 12 anos de idade, como que aconteceu? Nos primeiros anos, até o segundo, terceiro ano, aquele abuso fazia muito mal para mim, porque eu sentia na pele. Então dizia assim, ó, a gente vai fazer, mas você não fala para ninguém, não abre a boca para contar para ninguém. E eu tinha vergonha, como que eu vou chegar na minha família para alguém e eu falar que eu sofri disso, que eu fui abusado? Mas isso era assim, não fala pra ninguém, porque se você falar eu vou fazer isso, ou não tinha nenhum tipo de ameaça? Na verdade, tinha se você contar pra alguém, você vai me prejudicar. Ah, sim. Entendeu? Sim. Então, assim, eu tinha medo de falar alguma coisa e acabar prejudicando. Sim. Então, até os meus 8 anos, mais 9 anos, 2, 3 anos, eu sofria com aquilo. Depois, aquilo me tornou uma coisa normal. Por quê? Porque aquilo ali, pra mim, foi uma coisa... Até então, eu falava, nossa, mas isso está errado, porque ele está fazendo isso comigo. Depois, aquilo foi se tornando normal. Então, acontecia e, pra mim, era uma coisa normal. Sim. Então, assim, eu até com os meus 12 anos de idade, eu precisava lidar com o abuso sexual que eu sofria. Eu precisava lidar com a rejeição da igreja, rejeição de colegas, rejeição de família, que eu fui muito rejeitado. E nesse período todo... Jesus usava os profetas para falar para mim, eu tenho uma obra na tua vida. Eu te chamei para uma grande obra. Então, desde criança, eu sempre fui apaixonado por Jesus. Sim. Eu sempre cantava, sempre profetizava, marchava. Quantas das vezes que eu ia para o monte com o pessoal para a gente orar, eu chegava no monte, naquela época, os irmãos do Remanta, a igreja, na época, né, pastor? E aí nós chegava no monte, eu dava glória, os irmãos vinham me repreender. Você está na carne, olha o diabo na sua vida. Já chegaram pessoas em mim no monte, a gente orando, todo mundo falava assim, olha, Guilherme, Deus falou para mim, para você desfazer o caso que você tem com aquele homem. Aí eu falava, Deus, com quem que eu tenho caso? Tipo assim, porque eu tenho algum tipo de tranjeto, e as o Espírito Santo não pode operar em mim. Não, mas as pessoas usavam isso para tentar me afetar e me ferir. Meu Deus. Então, tem uma palavra que eu estava até conversando esse dia, que se chama achismo agudo. Pessoas que sofrem disso costumam usar Deus para justificar o que ela pensa a teu respeito. Então, vai dizer, Deus me falou que o fulano não presta. Não é que Deus não falou, que aquela pessoa não gosta da outra pessoa. Sim. Então, vai usar Deus para potencializar em cima do que ele pensa. Sim. Então, assim, eu acabei sofrendo de tudo que o senhor imagina. Então, nesse período todo que eu acabei sofrendo, como que eu disse, que eu me apeguei com Jesus, que foi só Jesus na minha vida, tem um dia que eu até lembro, que o pessoal, às vezes, eu acabo lembrando, na época de escola, tinha sucrilho, eu comi o sucrilho e a gente foi repetir o sucrilho. Repetir, quando eu tô sentado, vem um menino cheio de Satanás no couro, sabe aquele povo demoniado, aquele menino folgado? Chegou em mim e falou assim, por isso que você é gordo. Aí ele foi, chutou o sucrilho da minha mão e começou a todo mundo no recreio, baleia, baleia. E eu ficava perguntando, Deus, o que eu fiz para me ser odiado desse jeito? O que eu fiz para as pessoas fazerem isso comigo? Então, assim, eu sofri muito com isso, essa rejeição.
Até por conta do que as pessoas comentavam, olha, eu acho isso, olha, eu acho aquilo, mas eu louvo e glorifico a Deus, pastor, porque o temor de Deus que entrou dentro da minha alma fez com que eu não tomasse muita decisão errada, precipitada, porque dentro de mim o temor de Deus existia. Então eu com 11 anos de idade eu já profetizava, as pessoas não entendiam. O pessoal até pergunta assim, pastor Guilherme, fala um dia que Deus te usou assim, que você lembra. Muitas das vezes, uma das vezes que eu lembro que Deus me usou, a gente estava lá fora, eu e minha mãe, minha avó já estava tardezinha e estava se cascando cana. Logo está passando um rapaz. Quando o rapaz passou, eu vi uma fumaça atrás dele. Eu falei, que fumaça que é essa? O Senhor Deus falou para mim assim, ó, o espírito da morte está aguardando ele lá na esquina. Eu falei assim, ó, mãe, que ele homem vai morrer ali na esquina. O homem vai, quando o homem chega na esquina, um monte de bala e morre. Ali já começou o chamado na minha vida. Deus já começava a me mostrar em sonhos. Deus começava a me revelar coisas, revelar pessoas. Então não entendia isso, só que dentro de mim tinha uma carência. Qual que era a carência? Eu queria ser amado. Eu queria ser aceito. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e entendessem que eu era um ser humano. Só que eu nunca tive isso. E além desse abuso todo que eu sofria e eu tinha vergonha disso, eu na época também eu tenho TDAH, né? Eu tenho TDAH. Então assim, na escola eu nunca tirei notas boas. Tem gente que ganha 8. Eu nunca consegui tirar uma nota acima de 6. Eu nunca. Porque não entrava na minha cabeça. Então o que acontecia? Era uma cobrança nisso. Eu chegava em casa, minha mãe na época não era cristã, então assim, eu apanhei muito quando eu era criança também, eu apanhava muito. Então assim, eu apanhava da minha mãe lá em casa, eu apanhava também dos coleguinhas na época de escola. Até meus 12 anos eu apanhava muito. Só que a minha mãe naquela época não conhecia Jesus. Obviamente que eu também, eu era arteiro, mas não era para tanto também. Mas eu apanhei muito, pastor. Até o que aconteceu, nos meus 13, 14 anos, mesmo não entendendo nada que estava acontecendo, eu me tornei um adolescente, né? Eu me tornei um adolescente agressivo. Então, assim, naquela época, muita gente que me conheceu nessa época lembra, eu era muito agressivo. Então, assim, você vinha falar para mim, dependendo se ia falar, você recebia 10, pega e tô nem vendo. Porque era uma maneira de eu me defender. Porque eu nunca tive ninguém para me defender. Eu nunca tive, assim, um pai para me defender. Nunca tive ninguém para me defender. Só que as pessoas não sabiam que eu criei isso dentro de mim para mim me defender, porque eu não tinha ninguém para me defender. Mas mesmo assim, o Espírito Santo sempre dizia para mim, eu te compreendo, eu sei quem você é, eu conheço a tua dor, e eu tenho um remédio para essa dor. Então Deus sempre falava isso comigo. Então, por mais de tudo que eu passei, que eu passava, que eu sofria rejeição, não tinha amigo, eu era descartado, as pessoas zombavam de mim, dentro de mim eu tinha essa certeza, eu sou diferente, como Jeremias, santificado e separado. Então quem é santificado não é qualquer ambiente que você entra. Não vai entrar porque o ambiente que você está entrando não combina com o que você carrega. E também quando se fala sobre separação, eu entendi que era Deus me separando. Por quê? Porque o Senhor já havia falado isso quando eu era criança. A obra que eu tenho na tua vida, ela vai ser concluída. E você não é como todo mundo, você é diferente. Então, nesse período todo, eu me agarrei com Jesus. Era onde que eu ia para a igreja todo dia, era onde que eu fazia os cultos em casa todo dia. Na igreja eu não recebia oportunidade para cantar. Alguém dizia assim, vai cantar aquele menino desafinado. O que eu fazia? Eu ia para a rua gritar, pastor. Eu lembro na época da Vila Georgina que saiu uns barracos que tinha lá, e aí tinha uma pedra, uma árvore lá na frente da casa da minha mãe, né? Que hoje é um campinho. Mas na época eu lembro que eu gritava, Jesus te ama! E Jesus tem uma obra na tua vida. Aí, inclusive, tem um pastor, eu sempre fui doido da cabeça, Jesus sempre foi terrível comigo. E teve uma vez um pastor, a minha esposa até conheceu ele, né? Já faleceu. E eu me recordo que eu estava na pedra, pastor. Profetizando, gritando, quando ele decide fazer. E eu gritando, Jesus está voltando. E taratata. Minha mãe saiu do portão, minha mãe falou assim, menino, você entra para dentro que alguém vai te matar. Você tá doido. Meu pai falou assim, vamos chamar o SAMU para ele que ele tem problema. A minha família achava que eu tinha problema de cabeça. Achava que eu era tinha um parafuso a menos. E aí eu lembro uma vez que eu estava na pedra e eu gritando, cantando, passou esse rapaz. Quando esse rapaz passou, o Espírito de Deus falou comigo, foi automático, eu gritei. Falei assim, moço, Deus falou para mim que tu não vai tirar a vida daquele homem. Porque se tu tentar tirar a vida daquele homem, Deus falou comigo, eu trato contigo. Você não vai tirar porque a ti não pertence a vingança. Assim te diz o teu Senhor. Eu disse a ele, Deus falou que vai cobrar do teu sangue se tu tirar a vida daquele homem. E eu gritando igual doido, gente, na rua.
O homem se foi, meu filho. Subiu, olhou pra mim com uma cara assim, sabe? E foi, eu fiquei lá profetizando, machando minha mãe brava comigo. Logo esse homem volta. Quando esse homem volta, esse homem olha pra mim com uma cara de Satanás. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Falei, Jesus, agora pronto. Vai sobrar pra mim. Ele olhou pra mim, eu achando que eu ia ficar quieto, né? Eu falei assim, pois tu tenta tirar a minha vida se tu é homem. Covarde, covarde. Meu Gritando Deus do pro céu. homem, gente. Aí o homem foi embora, o homem travou, o homem foi embora pra casa dele. Resumindo, quando ele chegou em casa, ele falou pra esposa dele, eu tive um encontro com Deus dos crentes. Porque ele ia tirar a vida de um rapaz e Deus me usou. Ele não conseguiu, Deus brecou ele, o inferno falou, já que você não conseguiu, volta e tira a vida do gordinho. Quando ele voltou, a intenção dele foi me matar. E Deus falou assim, na ousadia que Deus me deu, diga pra ele se ele é homem, se ele consegue tirar a tua vida. Diga pra ele. E eu falei, tu é um covarde. O homem foi embora. No mesmo dia, o homem foi pra igreja, aceitou a Jesus, virou pastor de uma das igrejas boas que tinha aqui em Campinas, e Jesus levou ele. Mas eu costumo dizer que na minha loucura Jesus já fez muita coisa, pastor. Glória a Deus. Na minha loucura E você Jesus tinha já 14 salvou. anos naquela época. Tinha 14 anos, 14, 15 anos. Eu comecei cedo porque com 15 anos de idade eu praticamente pastoreava. Porque eu tinha um pastor de uma igreja que a gente ajudou, na época o pastor Augusto. E aí ele largou a igreja pra mim. Eu, uma mãe na fé que eu tinha nisso. Então pensa que eu tinha que abrir culto, nós tinha que abrir culto, pregar, expulsar demônio, machar com 15 anos de idade. Então eu comecei cedo a cuidar de pessoas. Então, assim, eu era uma pessoa meio agressiva na época, porque eu precisava de cura. Então, assim, mas mesmo eu sendo agressivo, Jesus era na minha vida. Que Jesus entendia que eu precisava ser curado. E quando você entendeu que essa agressividade por conta desses abusos, por conta dessas rejeições, quando que você realmente olhou e falou assim, "Pô, parece que eu ando mais calmo, parece que eu não preciso me esforçar para controlar isso"? Em algum momento aconteceu isso? Tá, seja mais específico. Por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, ela é explosiva, como você disse, Sim. né? Eu vou explodir porque é uma forma de eu me defender. Mas tem gente que carrega isso a vida inteira. Sim. Não é? Por exemplo. Mas chega uma hora na vida cristã que a pessoa parece que ela... Sim. Pô, parece que eu ando mais calmo. Ah, Parece sim, que eu sim. não recebo mais os ataques da forma que eu recebia. De repente, os ataques até diminuíram. Ou a pedra perdeu a força, porque eu já sou uma pessoa o fruto realmente do Espírito já transformou realmente. E isso é algo que eu falo por mim, porque ao longo dos anos eu percebi que essa coisa de atacar, querer mostrar que está certo, ou de repente agir de alguma forma mais agressiva, foi aplacando, foi diminuindo. Como aconteceu isso? Pastor, aconteceu comigo, é uma pergunta, me pergunta também isso. Jesus foi começando a me usar. Jesus foi começando a fazer coisas através de mim. Então, assim, eu comecei a ser espelho para as pessoas. As pessoas olhavam e diziam assim, gente, só aquele adolescente, aquele gordinho, Deus usa ele demais. Sim. E uma coisa que eu sempre tive medo, pastor, é difamar o nome de Jesus. Eu sempre tive medo. Sempre tive medo. Então, o que acontece? Quando você entende o que você carrega, você começa a submeter a muita coisa. Sim. Então, vamos lá. Se eu entendo que o que eu carrego é algo sério, para que as pessoas possam me dar credibilidades, eu vou precisar não provar para elas, mas eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar estabelecer princípios para mim. Sim. Então, assim, quando eu percebi que tinha coisa que não valia a pena, era quando o Espírito de Deus começou a falar comigo. Guilherme, para de fazer isso, não combina contigo. Sim. Guilherme, porque fulano falou, eu vou falar, eu vou na porta da igreja. Pastor, eu já peguei copo, pastor. Tem gente que, a Pamela, o pessoal, e sabe o que eu tô falando. Eu peguei copo com água, de vidro, para me tacar na cara do irmão dentro do culto, pastor. Jesus. Olha como eu era agressivo, pastor. Deus. Violento. Por que não? Obrigado. Porque eu era muito assim, explosivo. Só que aí Jesus foi entrando em mim, Jesus foi falando assim, Guilherme, o que você carrega não combina quem você é. Deus falou para mim, você vai precisar mudar. Então eu comecei a ter o quê? A vergonha, porque eu chegava nos lugares, aí começou, tudo bem, você não é o irmão
Guilherme, o gordinho lá que canta naquela igreja, que profetiza casamento tipo de oração. Falei, sou eu mesmo. Aí que bênção, nossa, eu tava no culto. Eu falei, Deus te abençoe. Quantas das vezes que eu tava em mercado, assim, uma vez aconteceu isso. Eu estava no mercado, e aí a moça tá passando lá, uma moça tava com confusão com o cheque, eu já tava nervoso. Quando eu ia falar que eu já ia estourar, eu falei, que eu já ia falar que vocês estão tirando, meu. Na hora, aí quando eu fui me estourar, passou uma irmã. Tudo bom, irmãozinho? Você vai estar no culto hoje? Eu falei, gente, Pai Senhor, irmã, tudo bom? Falei, Deus, eu não vou poder brigar com a irmã, gente. Porque a irmã me conhece do culto. Como que vai ser esse negócio? Então, assim, o que eu carregava, a gente vai amadurecendo, e conforme a gente amadurece, a gente entende que não é sobre a gente, é sobre Jesus. Então eu fui começando a amadurecer nisso. Então aí quando eu percebi, tinha coisa que às vezes o diabo, porque assim, o diabo ele entra nas pessoas com uma velocidade assim, que às vezes você olha, dá vontade de você pegar, você fechar a mão assim, você tirar o cão no murro. Mas você não pode, porque você é filho do Deus Altíssimo, você carrega o Deus todo soberano. É verdade. Só que às vezes tem uns demônios que vêm para atropelar a gente, eu olho e falo assim, quer saber de uma coisa, gente? Eu vou vencer você na oração. Então eu comecei a deixar de lado as coisas. Quando vinha aquele povo folgado também, que às vezes vinha me provocar, porque já sabia que eu tinha um temperamento, eu não era sanguíneo, eu era hemorrágico. E quando vinha, eu já sabia que eu já ia, já discuti, que eu já ia falar, que eu já ia... As pessoas sabiam meu ponto fraco. Deus falou para mim assim, é necessário com que haja princípios em você, por quê? Porque esses princípios vai trazer uma blindagem para que teu inimigo não descubra seu ponto fraco. Então foi quando eu comecei a mudar, fui mudando, fui percebendo que tinha coisa que não tinha necessidade, até que eu passei pela fase do quê? Do confronto. Que Jesus falou para mim assim, não adianta eu te usar e você tá doente. Não adianta você ser cura, pregando libertação e você tá numa prisão. Eu falo, que prisão que eu tô, Jesus? Que prisão? Deus falou comigo, a prisão? Jesus falou comigo, aquele rapaz que te abusou quando você era criança, que você sofreu na adolescência com ele, de 7 a 8 anos. Falei, Jesus falou comigo, eu preciso que você perdoe ele. Eu falei, gente, como assim, Jesus? Aí você tá tirando com a minha cara, né? Como você quer que eu perdoe o irmão, gente? O irmão acabou com a minha vida, olha tudo que aconteceu, ele no canto dele, eu no meu. Jesus falou comigo que você vai precisar perdoar ele. Eita Deus. Eu tive que perdoar, pastor, e foi muito difícil. Sim, imagino. Essa fase foi a pior fase. Por quê? Nesse período, eu estava com os meus 15 anos de idade. Eu ia no monte e eu comecei a fazer campanha. Por quê? Eu dizia assim, Deus, eu não sou o que eles falam e o que ele fez comigo. Eu sou o que a tua palavra diz. Sim. Eu nasci homem, eu vou casar com mulher, eu vou ser pai da Lavínia. Sempre dizia isso para Jesus. Eu nasci homem, eu não aceito. E minha mãe dizia assim, é porque eu não vou aceitar filho, meu pai dizia, não vou aceitar filho aqui em casa que, enfim, é um homem, cabra macho. Sim. E eu dizia assim, meu Deus, minha família não pode ser envergonhada por causa disso. E nesse confronto, eu comecei a fazer muita campanha no monte. Deus, me ajuda. Senhor, eu não aceito essa maldição ser carregada nos meus ombros. Não foi algo que eu coloquei, colocaram em mim. E foi nessa fase do confronto. Aí Deus falou comigo, para o caminho da cura, você vai ter que liberar o perdão para ele. Sim. Vou resumir a história. Não tem cura se não houver perdão. Não tem o que fazer. Eu tive que perdoar ele, ganhei ele para Jesus, ele ainda se tornou meu filho na fé. Tem fé para isso? Meu Deus. Isso eu pergunto para todo mundo, tem fé para isso? Hoje ele não está vivo mais para contar a história. Mas assim, foi um período muito delicado na minha vida, que eu precisei mesmo de Jesus. Então assim, foi várias fases na minha vida ministerial que o céu foi me confrontando. Então assim, a vida inteira o céu confrontou comigo. E aí nesse período todo, pastor, a minha mãe também ela teve depressão. Minha mãe na época não servia a Jesus. Minha mãe teve uma depressão que ela chegou a pesar 30 e poucos quilos, 40 quilos quase. E nesse período que ela teve depressão, eu tinha minha avó que era viva, que era por parte da minha mãe, que ela teve Alzheimer também, algumas complicações. A minha irmã, que era pequenininha, tinha 1 ano de idade. E eu tinha uma prima minha que ela entrou nas drogas. E ela chegou a morar em casa com a gente. Então, assim, eu já com 10, 12 anos de idade, pastor, eu já cozinhava, já passava, já limpava a casa, fazia faxina para minha mãe. Sim. E eu cuidava da minha mãe doente, carregava minha mãe no colo, arrastando minha mãe numa depressão terrível. A outra, minha prima nas drogas, eu ajudando ela. Minha avó, eu tinha que dar comida para minha avó, fazer as coisas para minha avó. Minha irmã de 1 ano de idade, eu tinha que cuidar dela. Então, assim, eu aprendi tudo cedo. Sim. Então, tudo para mim foi cedo, assim, cozinhar. Então, eu sempre se virei sozinho. Sim.
E aí Jesus falava assim, através do teu testemunho eu vou trazer a tua casa para Jesus. Jesus falou que ia salvar a minha família. Sim. E minha mãe era muito perturbada. Minha mãe era muito perturbada. Minha mãe tinha muita legião de demônios. Pastor, nesse intervalo todo, eu orando, a minha mãe aceitou a Jesus. Sim. Glória a Deus. Naquela época, minha mãe ela não entendia muito, né? Igual eu falei. Isso você já tinha quantos anos? Eu já tinha meus 14 anos de idade. 14, 15 anos. Minha mãe aceitou a Jesus, ganhei minha mãe para Jesus. Meu pai, que estava afastado, voltou. Minha mãe hoje é pastora. Meu pai hoje é presbítero. Minha mãe fala, eu sou filho na fé do Guilherme. E eu ganhei minha mãe para Jesus. E aí as coisas foram começando a mudar. Porque assim, eu não tive que perdoar só o abusador. Eu tive que perdoar meus pais também. Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Porque eu, minha mãe e meu pai, nós não tínhamos aquela ligação de filho com mãe, com pai. Exatamente porque eu tinha sido abusado, só que eu não falei nada para eles, então eles não entendiam. Sim. Eu sofria bullying na escola, eu não falava para eles, eles não entendiam. Sempre guardou, Então né? era onde minha mãe batia em mim, minha mãe... E aí minha mãe sempre usava... Eles não acabavam não tendo aquela compaixão pelo sofrimento que você tinha, porque você também não contava. Sim, porque eu não contava. Então, assim, muita coisa era culpa minha também. Então, assim, Jesus foi tratando isso dentro de mim. Porque minha mãe, na época, o que minha mãe tinha projetado em mim? Minha mãe tinha projetado que eu, Guilherme, seria um filho que minha mãe veio da roça. Minha mãe dizia assim, meu filho vai crescer, vai fazer uma faculdade, vai ter dinheiro, meu filho vai ser alguém na vida. Vai me dar orgulho. Aí né? você imagina você com 12 anos de idade... Jesus falando assim, eu tenho uma obra na tua vida, eu te chamei para isso. Aí você vê a sua mãe vendo seu filho tirando as notas tudo ruim, vivia indo na escola também, porque eu vivia batendo no povo, brigando com os outros. Minha mãe vivia na diretoria. Então, assim, minha mãe, ela projetou em cima de mim uma coisa que ela queria ter, mas ela não teve oportunidade. Então, assim, com meus 18 anos de idade... As pessoas familiares, parentes, tudo falavam na época. É porque o Guilherme tem que arrumar um trabalho, o Guilherme tem que trabalhar, o Guilherme tem... Eu até fui trabalhar, pastor. Comecei a trabalhar na época no McDonald's, mas não durou 4 meses, pastor. Não durou por quê? No 4º mês, eu tô lá no quiosque, fazendo sorvete. Uma mulher chega lá, olho para a mulher, entrega o sorvete. Jesus falou para mim assim, ó, diga para ela assim que o marido dela não vai meter mais a mão na cara dela. Aí tava eu lá, pastor. Quando eu fui ver, meu filho, dei o sorvete para ela, saí machando com ela no quiosque. Meu Deus. Falei, Deus me falou. Olha que loucura, machei. Aí fui mandado embora, pastor. Mandou embora porque eu não tinha condição nenhuma. Não tinha o perfil da empresa. Não tinha da empresa. Mas tinha o perfil de Jesus. Jesus. Aí eu saí de lá, fui trabalhar no outro lugar. No outro lugar, pastor, eu trabalhava na época em call center, eu comecei a ganhar todo mundo para Jesus, gente. Nós saíamos do trabalho, eu levava 20, tudo comigo para a igreja. Aí nós levava, machava, expulsava demônio, guerreava. O moço, na época, não era macumbeiro, cheio de cão no corpo. O rapaz começou a ficar com raiva, comecei a levar o povo para a igreja. Rapaz, cai fora. Mandou embora. Eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? Aí vinham os vasos falar, eu te chamei para a obra. Falei, tá repreendido em nome de Jesus. Porque o meu sonho, pastor, nunca foi... eu nunca pedi para ser profeta. Eu nunca pedi para ser... nunca. O meu sonho, quando eu era criança, pastor, eu orava, porque meu sonho era ser advogado criminalista. Olha que coisa de louco. Ou ser ator. Eu nunca pedi para ser profeta, bradar, guerrear. Nunca foi. Então foi Jesus que falou, te escolhi Deus vendo da tua mãe, porque não era nem para tu ter nascido terra seca. Deus falou comigo, eu te escolhi, pronto. Então, assim, eu sempre tentei provar para as pessoas quem eu era. Então, às vezes, eu ia lá, tentava um trabalho, aí chegava o povo, porque eu não gosto de trabalhar, daí eu não sei do quê. Mas Deus sempre sustentou eu e minha casa. Jesus sempre providenciava as coisas lá em casa. Então, assim, nessa época, pastor, como que os irmãos das igrejas não ajudavam a gente? Porque sabe que os crentes, tem uns crentes cheios de cão no corpo. Eu já preguei descalço, pastor, já preguei descalço, com a mesma camiseta rasgada. Tem uma amiga, minha melhor amiga, Tati, e ela mesmo lembra na época. Quantas das vezes, pastor, que eu ia pregar descalço porque não tinha sapato. E os irmãos ainda pegavam o microfone, acabavam com a minha raça, jogavam em direta pra mim. O que esse menino tá fazendo aqui? Isso aqui é um moleque, isso aqui... Então as pessoas dentro da igreja sempre me julgaram em relação a isso. Mas eu sempre se apeguei com Jesus. Eu sempre tive Jesus como prioridade na minha vida. Então eu sempre falo, se hoje eu estou aqui, não é sobre o que fizeram comigo. Porque eu decido o destino que eu quero. Então eu vou escolher se eu quero um destino de paz ou de guerra. Eu preferi a paz do que a razão. Então hoje, pastor, eu não discuto, eu não brigo,
Eu brigo assim, se for por dinheiro, né, pastor? Se eu ver que vai dar um processo, alguém tá falando uma coisa séria e tem dinheiro, vai pro processo no nome de Jesus, porque tem a lei da terra para me dar dinheiro. Mas ninguém tá fazendo graça comigo, né? Sim. Mas eu venço muita coisa na oração, venço muita coisa orando. Então, eu sempre tive medo disso. Jesus, e o seu nome, como é que vai ficar? Jesus, assim... Isso é muito importante, é porque muitas pessoas perderam esse temor, né? Perderam esse feeling, né? Isso é muito importante, né? Sim. Então, e deixa eu te fazer outra pergunta. Por exemplo, até então você está em Campinas. Poucas pessoas te conhecem, você está nas igrejinhas pequenininhas, muitas vezes com o pé no chão, roupa rasgada. E quando isso começa a mudar e você começa ter mais visibilidade, o povo te respeitar, entender que Deus está contigo, quando que isso começou a mudar? Pastor, isso começou a mudar quando... Na verdade é o seguinte, você sabe que as pessoas, elas querem uma prova, elas querem que você prove alguma coisa para elas, para que elas possam te aceitar. Então, antes de eu conhecer a minha esposa, eu já ministrava, já viajava, mas eu sempre ministrava, sempre ali com aquele mesmo povinho, sempre foi ali, aquele ciclo. E o que aconteceu? Jesus começou a mudar em mim muitas coisas. Então, assim, eu sempre fui muito brincalhão. Então, às vezes eu brincava, as pessoas não davam tanto crédito pra mim. Aí, quando acontecia, o povo dizia, gente do céu, mas Deus não falou com o Guilherme mesmo? Que as pessoas brincavam muito, assim. Eu brincava muito, as pessoas ficavam... Então, o que aconteceu? Essa turminha, dentro da igreja, falar os crentes, pastor, que tentaram me matar... Eles nunca, na época, deram credibilidade, nunca achou que Jesus ia fazer o que faz na minha vida. Então, assim, para eles foi um susto quando Jesus... Eu estava no Rio de Janeiro pregando, estava eu com umas amigas minhas, a Ana e a Tati, e Jesus, um profeta, o Wagner, falou assim, Guilherme, Deus falou para mim que você vai casar. Falei, eu casar, gente? Eu nunca imaginei que eu ia casar na vida. Você vai casar com uma mulher bonita, vão olhar e vão perguntar vão perguntar o que ela viu nele. Você vai casar com uma mulher bonita, uma mulher um pouco mais velha que você, realmente ela é mais velha que eu, quase 20 dias. E uma mulher brava. E é necessário você casar com essa mulher, porque o Senhor precisa fechar a boca dos teus inimigos e a braveza dessa mulher que vai filtrar quem fica na sua vida e quem não fica. Sim. Eu falei, meu Deus do céu, quem é essa mulher brava? Eu falei, meu Deus, mais velha do que eu. Eu falei, Jesus não gosta de coroa. Não, Jesus, está repreendido. Nada contra, né, pastor? Mas eu falei, Jesus, eu quero casar com uma... Em nome de Jesus. Aí uma vez o povo até dá risada. A gente foi uma vez orar na casa de uma irmã, aí a irmã queria me fiar a filha dela pra mim. A filha dela tinha uns 4 tribos na casa, de 4 fios. E aí a moça falou assim, você não quer ser meu genro, não? Jesus falou pra mim, você casar com a minha filha. Quando eu olhei pra mulher, falei, gente, não é esse perfil que Jesus falou pra mim, gente. Jesus falou que era uma mulher bonita, uma mulher assim. Não é. Falei, Deus, não é, tá repreendido em nome de Jesus, meu Pai do céu. Falei, Jesus, eu nunca fui de ficar, minha vida inteira dediquei a Jesus. Então eu nunca fui de namorador, de ficar ficando, nunca tive tempo pra isso. Nunca mesmo. E aí, pastor, Jesus foi passando um tempo na minha vida até que eu conheci a minha esposa. Quando eu conheci a minha esposa, foi num culto que eu fui pregar na igreja da mãe dela, e eu cheguei lá, olhei para ela no som. Quando eu vi ela no som, eu falei, gente do céu, que mulher bonita, Jesus. Falei, muita areia no meu caminho, né? Falei, deixa quieto isso. Falei, glória a Jesus. Eu tô no altar, a minha sogra, né, que hoje é minha sogra, que era pastora, ela olhou para mim e falou assim, Guilherme, você vai ser meu genro. Meu Deus. Falei, gente, só que mulher doida, como assim? Você vai ser meu genro, você vai casar com uma das minhas filhas. Falei, Deus, com uma das suas filhas? Tomara que falei, seja meu Deus, do tá som, todo mundo casada. Aí, quando fui ver, descobri só tinha ela que era solteira. Falei, gente, eu acho que é essa menina, Jesus. Só que eu não imaginava nada. Eu tô na igreja pregando, marchando. Logo olho para ela tá lá. Jesus me conta uma história dela. Jesus falou para mim, diga para ela que eu vou honrar ela sentimentalmente porque ela passou assim, assado no último relacionamento. Deus contou a história todinha daquela menina. E Jesus falou, vejo tu entrando de noiva na igreja. Tu vai casar com um homem que vai tratar você como princesa. Eita, Jesus! Lavaçarábia. Pastor do céu, né, machou, guerreou, profetizei na vida dela tudo. Minha sogra olhou pra mim e falou assim, vamos pra casa? Eu falei assim, vamos. Fui na casa dela, chegamos lá, comemos uma pizza, tudo certinho. A Evelyn virou minha amiga, comecei a ajudar ela espiritualmente, porque ela estava voltando para a igreja. Minha esposa tinha passado um processo muito delicado naquela época de ansiedade, depressão, e eu comecei a ajudar ela. Pastor, eu sei que essa ajuda durou um mês. Aí depois, pastor, Jesus falou comigo, entra
entra nessa marcha. Porque se tu não ficar, outro pega. Eu falei, Jesus é meu, então, em nome de Jesus. O Senhor falou para mim. Aí, pastor, o que aconteceu? Eu e a minha esposa, nós estamos juntos já tem 9 anos. Glória a Deus. Então, assim, a gente, quando ela falou assim, vamos namorar, eu olhei e falei, Jesus, o povo vai falar que é mentira. Minha esposa é muito linda, gente, de verdade, diante do Espírito de Deus. Quem vê foto dela, minha esposa é linda. Quando as pessoas começaram a ver tudo aquilo que falaram ao meu respeito, não era aquilo. Caindo por terra. Né? Começou a cair por terra tudo. Deus está usando esse menino. Olha, Deus usou ele aqui na igreja. Olha, Deus usou ele falando que ia matar fulano, morreu mesmo. Deus falou que ia engravidar, engravidou. Deus falou que ia fazer, Deus fez. Começou os reboliços. Nossa, falaram que esse menino ia ser homossexual. Falaram que esse menino era umas conversas, porque na época, pastor, quando era mais novo, inventaram tanta coisa minha. Uma hora falaram que me viram com um homem. Uma hora falaram pra mim que me viu com uma mulher, uma senhora. Uma hora falaram que me viu com a novinha. Eu falei, gente, vocês me ajudam que eu tô confuso, já não sei quem eu sou mais. Fiquei confuso, pastor, porque as pessoas falavam muita coisa séria assim, a meu respeito. Aí as pessoas começaram a ver todas essas palavras caírem por terra. Aí Jesus começou a fazer o quê? Começou a abrir porta. Aí Jesus falou comigo, eu vou te esconder. Como Jesus me escondeu, mandou para São Paulo, capital. Comecei a fazer a obra, fazer um misteriado. Você foi morar em São Paulo? Eu fiquei um tempo em São Paulo, né, na capital, fazendo a obra. Marchei, guerriei. Aí, nessa minha escondida, as pessoas falaram, cadê o Guilherme? Guilherme tá vivo? Esse Guilherme tá vivo? Jesus já tinha me colocado nas melhores igrejas da capital. Eu marchando, guerreando, Jesus curando gente com câncer terminal. Nisso, pastor, Jesus me trouxe para cá. Quando Jesus me trouxe para cá de novo, fixo, aí as pessoas começaram a valorizar. Valorizar por quê? Você já voltou casado? Não, eu casei aqui. Mas nesse período, quando eu conheci a minha esposa, eu estava lá. Aí tá. eu voltei aqui, conheci ela, a gente namoramos. As pessoas começaram a ver a diferença em mim. Começaram a falar, ele tá diferente. As pessoas perguntavam, nossa, seu timbre mudou de voz, você tá fazendo aula de canto aonde? Eu falei assim, tô fazendo aula de canto de joelho na madrugada no monte, orando. Falei, nossa, meu Deus, que palavra foi essa, pastor do céu? De onde que você pegou isso daqui? Você estuda qual livro? Eu leio uma Bíblia normal, leio um texto, o Senhor me revela e eu conto os mistérios. Então, assim, as pessoas começaram a notar isso em mim. Tá diferente. Deus começou a me usar de uma forma diferente. Foi quando as pessoas começaram a dar credibilidade. Então, assim, pastor, eu vou até contar aqui pro senhor, vai estar até risada, pra você entender que tem coisa na vida que a gente precisa passar. Eu me recordo uma vez, gente... Ô, pastor, eu já apanhei de muda na igreja. Vocês acreditam nisso? Meu Deus do céu. Já passei tanta guerra que até de muda eu já apanhei na igreja. Nós temos aqui na igreja Sério? surdos e mudos. Misericórdia. Reação brava. Pensando no povo bravo. São bravos, pastor. São bravos. Uma vez eu estava no som, pastor. Você acredita que é a muda, pastor? Satanás entrou na mulher, a mulher tá assim pra mim, ó. Eu assim pra ela. Eu achando que a mulher tá cumprimentando eu. Gente, a mulher saiu no meio do culto, quando tava acabando o culto. Veio pra cima de mim, começou a dar murro em mim na cara. Quando eu falei, Jesus, que eu fiquei nervoso. Aí a irmã falou, calma, pelo amor de Deus, ela é muda, calma. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, dá o livramento. Porque ela achou que eu tava debochando da cara dela. Eu nem sabia que era mulher, ela tava rindo, eu tava rindo. Então, assim, eu me lembro na época, pastor, quando, nesse período que eu era de uma igreja, que eu era perseguido, que os irmãos me perseguiam, quando eu entrava em mistérios, é que eu estava na carne, quando eu era criança. Se eu profetizava, dizia que não era Deus, quando eu era criança. Era tanta perseguição. Aí teve uma vez que nós estávamos num ensaio, um rapaz olhou para mim e falou assim, Guilherme, Deus falou para você parar de cantar, porque Deus nunca recebeu um louvor seu, porque você sempre cantou para se aparecer. Eu olhei aquilo, pastor, foi uma flechada. Por quê? Na época eu tinha... Hoje eu tenho discernimento. Mas na época a gente tinha um temor assim, pastor. Alguém falava, eis que Deus te diz. Não, arrepiava meu corpo. Eu disse, o Senhor nunca recebeu um louvor meu Deus do céu. Eu comecei a chorar. Deus, eu estou cantando para se aparecer. Deus, o que eu estou fazendo? Eu criança, pastor, eu achava que era aquilo. As pessoas... Eu falei, Deus, eu não vou cantar mais não. Parei de cantar. Falei, não vou cantar, não vou mais dar glória. Porque se eu dou glória, eu falo que eu estou na carne. Não quero me aparecer. Se eu canto, o Senhor nunca recebeu um louvor meu. Então eu não quero também. Eu vou ficar na minha. Era tudo escantalhada. Pastor, eu saí, ainda fiquei naquela igreja. Uma vez uma mulher olhou para mim e falou assim, Deus falou para mim para você parar de ficar entrando no mistério porque Deus não te convidou, porque tu tá na carne. Falei, então pronto, não vou cantar mais porque eu quero se aparecer, eu não vou mais entrar no mistério porque eu vou ficar na carne. Eu fiquei na igreja lá morrendo de medo. Falei, Jesus, eu imagino o Senhor me pegar aqui e me castigar, eu tô na minha. Pastor, eu sei que eu fiquei
tão mal na fé, na época, na minha adolescência, eu saí daquela igreja, eu fui para outra igreja. Cheguei na outra igreja, falei assim, cheguei na igreja, glória a Jesus, Deus seja glorificado, e taratatã, tá todo mundo indo pro monte, essa mulher chega e fala assim, Deus falou para mim, para você vigiar, porque eu vejo você com caso com um homem. Eu falei, meu Deus do céu, quem é esse homem? Eu vou ter embora, amigo, desesperado, do mundo da caça aqui do cemitério. Eu falei, Deus do céu, tô tendo caso com um homem, eu não tô sabendo quem é esse homem. Eu vim desesperado embora. A pessoa percebia alguma coisa em você e falava as coisas. E aí eu falei, meu Deus, aí eu tô com a minha mãe, nós todo mundo lá fora, na casa da minha avó, passa um rapaz pra mim assim, ó, Deus falou pra mim, casa rebelde, põe tua casa em ordem. Falei, meu Deus, dessa igreja. Falei, Senhor, que perseguição que é essa? Falei, Jesus, já apanhei de muda, não posso dar glória, tô na carne, tô cantando pra se aparecer, já não sei quem eu sou. Falei, meu Deus, aí eu comecei a olhar o quê? Como que eu tinha medo do negócio de profecia, eu dizia assim, então Deus é ruim, Deus não é uma pessoa boa. Eu falava isso, porque se Deus está falando isso ao meu respeito, então eu não presto para nada. Foi quando eu me esfriei na fé, pastor, porque eu falei assim, Senhor, então eu não presto para nada, então deixa isso quieto, eu me esfriei na fé. Nesse esfriar na fé foi quando eu entrei em depressão. Aí eu tive a depressão, tentei suicídio 3 vezes da minha vida. E uma da depressão, de dor na alma, o Espírito de Deus começou a palestrar no meu coração. Porque nas minhas dores, o Senhor sempre palestrou comigo. Eu estava no quarto, pastor, e o Senhor falou comigo assim, canta. Eu falei assim, não vou cantar, porque o Senhor falou para mim que não recebeu nenhum louvor meu. Eu era jovem, pequeno na época. E eu me recordo que um passarinho pousou na janela do meu quarto. Ele começou a assobiar. Quando olhei para ele subiando, o Espírito de Deus falou comigo, pois bem, se tu não quiser cantar, não tem problema, os pássaros me louvarão. Aí o Senhor Deus falou para mim assim, você precisa entender que não é sobre o que eles falam, é sobre o que você carrega. E é sobre isso que eu falo até hoje. E aí eu fiquei muito fraco na fé, eu desesperado, com dor na alma, naquela época, por tudo que eu tinha passado, rejeição. Acho que, né, pastor, chegou uma época da minha vida que eu... Só que, pastor, eu nunca tive ambição para conhecer o mundo. Sabe essas coisas do povo? Eu dá os 16 anos de idade, a juventude vai sair, vai conhecer o mundo, vai para balada, vai... Eu nunca tive isso. Eu nunca tive essa vontade de sair, conhecer o mundo, conhecer droga, conhecer prostituição. Eu nunca tive isso, nunca. Porque eu costumo dizer que quem realmente teve um encontro com Jesus, pastor, tem o temor, por mais que a pessoa pode entrar em uma caverna, só que a pessoa nunca mais vai cometer os mesmos erros dos Egito. Exatamente. Por que não vai cometer? Porque teve um encontro real com Jesus. Exatamente. Pessoas que saem da igreja e voltam a fazer o que faziam antes, são pessoas que queriam o abençoador e não Jesus. Porque elas precisam entender... Jesus. Eu tenho falado sobre isso. Pessoas que às vezes vão embora, elas não teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Né? E você é um exemplo disso. Tudo que você passou e você não poderia ter ido embora como muitos outros foram. Sim, eu fiquei com Jesus. Exatamente. Jesus que falou assim, eu te quero, ninguém me queria. Jesus falou, eu te quero e pronto, acabou. Então, pastor, nesse período todo eu passei em processo de depressão, eu cheguei a ficar 15 dias sem tomar banho, minha mãe ficava em cima de mim, eu não queria viver aquela guerra, aquela angústia, vamos dizer, com meus 15 anos de idade, antes de conhecer minha esposa e tudo, aquela angústia, aquela tristeza na alma. Então, assim, pastor, o Senhor Deus começou a lapidar eu. Aí eu entrei em cura. E o Senhor Deus falou para mim assim, eu tenho tudo isso para você. Eu tenho um ministério. Deus falou comigo, eu tenho um nome, porque aonde você não chegar, a sua voz vai chegar. E uma coisa que eu sempre tive medo é esse negócio de estar em mídia, pastor. Tem gente que tem ambição, né, gente? Eu não tenho. Eu não tenho, eu tenho medo. Porque se um dia acontecer qualquer coisa, as mesmas pessoas que estão aplaudindo são as mesmas que amanhã vai apontar na tua cara e vai, entendeu? É verdade. Então eu tenho muito medo. Por isso que é negócio de podcast, que pra mim eu falo, meu Deus, céu, me ajuda, porque eu tenho medo demais. Então, assim, pastor, eu passei por todos esses processos de alma mesmo. Aí, quando eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a igreja. Nesse voltar para a igreja, pastor, eu fiquei 3 meses, pastor, sem ir para a igreja. Sem ir para a igreja, mas orava em casa, clamava em casa, guerreava, cantava. Nesses 3 meses, meu pai queria chamar o SAMU para mim, dizendo que eu estava doido, que eu falava de cantarabe, pulava, marchava. Olha que coisa de doido. E aí, pastor, eu falei assim, o problema é, quer saber uma coisa? Eu vou para outra igreja, vou conhecer outra igreja, porque essas igrejas, pô, tá tudo acabando comigo, deixa eu ir para outro lugar, porque as pessoas me perseguem, eu não sei por quê me perseguem. Fui para essa igreja. Quando eu chego nessa igreja, pastor, eu tô lá, voltei a cantar. Vamos cantar? Vamos cantar. Tá todo mundo cantando, marchando, taratatã. Uma mulher que dava aula de canto, ela olhou para mim e falou assim, eu quero te ensinar algumas coisas. Eu falei assim, mas eu não quero. Falei assim, eu não quero, não tenho essa vontade. Não, mas você tem que... Não, mas eu não quero. Sabe, eu não quero. Menino, tipo assim, eu não quero negócio de aula de canto, eu não queria.
Pastor, essa mulher virou saci comigo. Essa mulher virou Satanás. Essa mulher ficou com tanta raiva, pastor. Eu sei que no dia quando eu falei assim, agora novamente eu vou voltar com o meu ministério. Essa mulher me pegou pelo colarinho no final do culto, puxou eu, falou pra mim, você é moleque, capa do diabo. Falei, gente do céu, pronto, meu Deus, agora... Falei, Jesus, não... O pastor, era uma perseguição comigo, as pessoas chegavam nos lugares que eu não sabia por quê das pessoas. E aí, nesse período todo, quando aconteceu tudo isso, o Espírito de Deus falou comigo assim, dá para você compreender como o inferno se movimenta para tentar te destruir? Deus falou para mim assim, ó, pois agora você vai para cima, você não vai retroceder. Pastor, sabe quando você confronta o maligno? Sim. É quando você vai contra tudo aquilo que ele está vindo contra você. E eu comecei a confrontar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vai esse povo tudo se lascar, porque a partir de hoje eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Aí o céu começou a fazer. Quando o pessoal já veio, já estava com a minha esposa, todo mundo olhando, falando, meu Deus, tanto que tem muita gente que fala assim, Guilherme do céu. Eu, quando eu vejo um povo, né? Nossa, Guilherme, olha, as pessoas falavam tanto de você, olha como que você se tornou esse homem de Deus. Aí eu olho e falo, você também falou mal de mim. Você falou. Tu falou mal de mim também. E eu falo mesmo, viu, pastor? Eu sou bem intenso, assim, que eu tenho pra falar, eu já falo em relação a isso. Não, Guilherme, eu não falei. Falou sim. Para com esse tipo de mentira, que a Bíblia diz que mente é filho do diabo. Aí as pessoas começaram a perceber a diferença. Aí Jesus começou a fazer, casei com a minha esposa. Você casou com quantos anos? Eu casei com 25 anos. 25. E aí Jesus já havia falado comigo há muitos anos atrás. Jesus falou comigo, tu vai casar e tu vai ser pai de Lavínia. Eu falei, então tá bom. Quando eu casei com a minha esposa, aparentemente parecia que ela não poderia ser mãe, né? A minha sogra havia falado comigo, teve um negócio com as filhas, e minha sogra falou assim, olha, a Evelyn, ela não vai poder te dar filhos. Eu acredito por conta, né? Então, para Deus nada é impossível, né? Eu falei, vamos orar. Eu casei, quando eu casei com ela, eu falei, Jesus, o Senhor falou para mim que eu vou ser pai da Lavínia. Jesus, e a minha esposa não pode ser mãe? Eu falei, Jesus, meu pai, como é que vai ser isso daí? Nós estávamos numa campanha de madrugada, nós morávamos em 2 cômodos. Saí para fora, olhei para o céu, Deus falou comigo, lembra que eu falei para Abraão? Eu falei, lembro. Deus falou comigo, volte, coloca a mão no ventre da sua esposa, porque eu acabei de colocar a Lavínia lá. Meu Deus. Voltei marchando. Falei, Evelyn, acorda. Ela, o que foi que eu tenho que acordar cedo para dormir? Me deixa dormir. Falei, se acorda, porque o Espírito de Deus falou para mim que acabou de colocar a Lavínia no teu ventre. Ele olhou para mim e falou assim, é impossível. Deu 3 semanas, deu positivo. Meu Deus. E Lavínia está aí para a glória de Deus. Glória a Jesus. Se você é menina, ele falou, não, é menina. Deus falou para mim que era menina. Né? Jesus tem outros mistérios para fazer comigo também. Então, assim, pastor, tudo que eu passei na minha vida, assim, tudo experiência, a outra que falou para mim que eu era capa do diabo, eu tive que orar em um processo que ela passou terrível. A outra que falou para mim que eu era da carne quando era criança, vivia mandando mensagem para mim, pastor, vem pregar na minha igreja, pastor, no congresso. Eu nunca tenho agenda lá. Mas não é porque eu não quero, é que eu tenho sempre compromisso quando ela me dá a data. Sim. O outro que falou para mim que eu era casa rebelde foi para as drogas. Inclusive, eu oro muito para Jesus salvar a vida dele de novo. A outra que falou que eu era homossexual, que eu tinha caso com um homem, hoje é casada com uma mulher. E eu vivi o Salmos 91, que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Sim, então, assim, tudo que falaram sobre mim caiu por terra. E as pessoas que me amaldiçoaram, elas puderam contemplar com os próprios olhos. Quem é o Guilherme? Quem é o Guilherme? Eu sou isso daqui. Sou homem de Deus. Graças a Deus eu tenho princípio. Errar, todo mundo erra. Mas sou uma pessoa que eu mantenho muito a minha postura com Deus. Então eu falo que tem que ser de verdade, pastor. Sim. A gente hoje está vivendo uma geração de muitas pessoas hipócritas, pastor. Pastores hipócritas. Pessoas que vivem uma margem e que não vivem aquilo, pastor. Pessoas que pregam uma santidade que não vive. Pessoas que aleluia, e glória, Você vê um povo avivalista, pastor, mas você vê um avivalista morto. Pessoas que criam fogo. Sim. Criam fogo e você vê que por detrás daquele altar não é aquilo ali. São pessoas que hoje traem a esposa com mulher, com os outros homens. É uma pornografia, pastor, nos altares terrível. Por quê? Por conta disso. E eu falei
Eu sempre falo isso. Eu não tenho reputação, pastor. É por causa dessa maldita palavra reputação que tem muita gente hoje que não confessa pecado. Tem muito pastor hoje que tem dificuldade de falar o que aconteceu. Sim. Porque as pessoas hoje querem enterrar um assunto que não adianta enterrar sem resolver. Precisa resolver para andar, para potencializar a cura. Sim. Então hoje as pessoas falam, mas você não vê mais milagre. Pastor, eu já vi câncer. A pessoa deu 6 meses de vida, vai morrer. E Jesus falar comigo, pega o óleo, enterra, leva na casa. E o câncer terminal. Jesus curar e os médicos olharem e falar assim, não é possível que é você. Jesus curou no outro dia, pastor. Eu vi isso com os meus olhos. Sim. Gente que não podia andar, pastor. Jesus falou assim, olha, teu pai vai voltar a andar. Tá até hoje só andando. Jesus fazer milagre, pastor. E as pessoas sempre falam isso, Guilherme, é tão lindo assim da forma que Deus te usa. E as pessoas falam, qual que é o segredo disso? Sempre me perguntam isso. Sim. Guilherme, você jejuma? Porque tem um povo, né, pastor, que jejuma de manhã, tarde, de noite, vive monte, vive madrugada. Pastor, eu sou de monte, mas eu não sou mais aqueles crentes de monte todo dia, não. Sim. Eu não sou aquele crente que jejua todo dia também, não. Sim. As pessoas falam, nossa, Guilherme, qual que é o segredo, Guilherme? Você busca tanto. Eu falo, sabe o que é o segredo? Ser de verdade. E ter relacionamento com Deus. Sim. As pessoas hoje não querem ter relacionamento com Deus. Sim. As pessoas acham que hoje vir para a igreja, sentar no banco, nossa, vamos adorar Jesus, que eu tenho o meu tempo para o Senhor. Não, E às gente. vezes confunde o relacionamento com Deus, é aquele relacionamento que você, ora, Deus me usa, eu preciso que o Senhor me use. Sim. Não é? E aí não é um relacionamento, é buscar alguma coisa em seu próprio benefício. Por interesse, Por isso interesse, né? E o relacionamento que Deus quer é aquele relacionamento sem interesse algum. Sim. Não é? E esse eu acho que é o ponto aí que onde você está dizendo. O seu relacionamento com Deus genuíno é o que gera esse mover de Deus na sua vida. Né? Sim. E eu vou falar uma coisa para o senhor aqui, que é até interessante isso. Um bom tempo da minha vida, eu sempre questionei dizendo assim, Senhor, por que essa gente de mentira está tudo fazendo sucesso? Já questionei isso. Senhor, tanta coisa errada que a gente vê, tanto pecado, pastor, que chega uma hora que você fica fadigado. Deus falou comigo assim, porque os de verdade estão escondidos. Deus falou comigo, mesmo que seja só você para ser de verdade, mas se for para você para ser de verdade, faça a diferença. E as pessoas às vezes falam, por que Deus usou fulano, Deus usou Bertano? Eu acho tão lindo, eu falo isso para mim. Quando as pessoas falam assim, Guilherme, você é profeta. Eu falo que eu sou profeta, porque eu sou profeta mesmo, pastor. Tem gente que fala assim, eu sou pela misericórdia de Deus. Eu sou, mas essa falsa humildade. Ai, irmãozinho, Deus... Ai, pelo amor de Deus, eu sou profeta de qualidade, sim. Isso, Deus me usa assim. Não sabe... No manto, no comando, eu tenho comando que o céu é comigo. Exatamente. Eu tem tenho. Tem essa dificuldade de falar assim. Tem, aquela falsa humildade. Porque acha que se falar é soberbo. Né? Acha que é só... Ah, pelo amor de Deus. E aí, pastor, uma vez eu comecei a falar, meu Deus, mas fulano, olha, prega... profetiza, meu Deus do céu, Jesus falou comigo assim, Guilherme, entenda uma coisa, Deus usou a mula, pastor, mas Deus não habitou nela. Sim. Então, pelo simples fato de Deus nos usar, isso não significa que a gente está sendo aprovado para o reino. Exatamente. Então, tem gente que, por quê? Porque Deus usa, porque eu falo assim, tá, mas o seu testemunho. E é tão bom quando eu chego nos lugares, as pessoas falam, Guilherme, não vai embora não, fica aqui porque você é alegria, Guilherme, você é um palhaço, Guilherme, você faz a gente rir, Guilherme, você tem a unção da alegria, Guilherme, nossa, a gente fica perto de você. Tem gente, pastor, que já chegou perto de mim com doença que foi curado, Guilherme, só porque você estava perto de mim, eu senti Jesus na sua vida. Pastor, é tão bom isso, Sim. quando as pessoas enxergam que você é homem de Deus, não só uma pessoa usada por Deus. Quando a pessoa fala assim, é porque você é usado por Deus. Sou usado por Deus, mas isso não me... A pessoa olha assim e fala, nossa, uau, isso para mim não é prioridade. Sim. A minha prioridade, pastor, é eu dar frutos. Sim, com é onde certeza. eu chegar, as pessoas falam assim, não que a tua igreja, você é cristão, né? Como é que você sabe? Eu tô olhando para você, eu tô arrepiando, sentindo uma presença forte. É tão bom isso, pastor. Quando você chega no lugar, as pessoas olham para você e vê Jesus. Para mim isso é importante. Exatamente. Agora, se um dia alguém olhar para mim e falar assim, Guilherme não deu testemunho, Guilherme é isso, Guilherme é aquilo, isso acaba com a minha vida. Por quê? Porque eu estou envergonhando o nome de Jesus. Sim. Então, aonde eu vou, pastor, hoje, tudo que Jesus fez na minha vida, eu glorifico a Deus, porque hoje eu tenho voz para falar sobre isso. Sim. Na época eu tinha vergonha de falar tudo que eu passei. Hoje eu não tenho, não, hoje eu falo mesmo. Você construiu essa imagem mesmo diante de tantas palavras negativas, de tantas calúnias,
no meio de tanta perseguição, mesmo assim, você conseguiu construir essa sua boa imagem, e aqueles que falaram hoje tem que reconhecer que Deus é na sua vida. E a importância de você manter esse padrão de um bom crente, de um bom servo de Deus, e se preocupar com essa boa reputação. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico, porque agora você poderia fazer como muitos fazem, né? Agora eu vou pagar com a mesma moeda, eu não quero nem saber. Jesus, eu quero o céu. Exatamente. Mas quando o povo fala assim, eis que, quando vinha, eu vou fazer tu voltar naquela terra que tu foi humilhado. Eu falo, não precisa me fazer voltar não, Jesus, deixa o povo lá. Tem gente que tem isso, né? Eu tenho que voltar, que tem que ver que Deus fez. Eu não quero não, imagina o sangue de Jesus. Jamais quando alguém, porque não sei o quê, porque fulano se levantou com a tua vida, Guilherme, se levantou. Ô, Jesus, manda para os Estados Unidos, manda para Portugal. Jesus, vai ficar rico, Jesus. Meu Deus abençoa, Deus prospera. Eu não tenho isso no meu coração não, pastor. Sim. Esse coração de vingança. Graças a Deus, eu nunca fui isso. É isso aí. E olha que causaram muita dor em mim, como eu falei, rejeição. Então hoje, pastor, eu faço com as pessoas o que nunca fizeram comigo. Sim. Eu sou um ser humano que eu gosto de gente que ninguém gosta. Sou um ser humano que eu amo, que eu abraço. Eu amo um abraço, pastor. Eu gosto de toque, porque eu falo que o toque ainda cura, ainda liberta. Sim. E um dado momento eu questionei ao Senhor, falei assim, Deus, por que o Senhor permitiu eu ser abusado? Porque o Senhor permitiu, eu perguntei por muito tempo. O Senhor não estava lá? Eu perguntando ao Senhor, até um dia que Deus usou um morador de rua para falar comigo. Estava em São Paulo, indo ministrar, estava na freguesia do Ó. Um morador de rua olhou e falou para mim assim, ô gordo! Falei, olha aí me afrontando, ó inimigo. Foi necessário Deus te ferir para não te perder. Aí eu parei, comecei a chorar, entrei no ônibus, comecei a pensar, Deus, como assim? O que está acontecendo, meu Deus? Aí o Senhor Deus falou comigo, foi necessário te ferir, porque se eu não tivesse permitido tudo isso, talvez eu te perderia. Então, hoje, assim, eu falo que eu tenho Jesus na minha vida. Sim. Ele é o meu alívio. Glória a Deus. Ele é o meu Deus, ele é meu melhor amigo, ele é o Espírito de Deus, ele anda comigo, pastor. Não te que eu vou, ele está comigo, pastor. Não é se gabando ou não. Gente, eu sinto Deus em tudo. Eu tô andando na rua. Pastor, eu estava esses dias no Paraná, na casa da minha sogra, minha esposa, família lá. Passou uma borboleta amarela. Quando passou uma borboleta amarela, eu não estava muito bem. Uma borboleta amarela. O Senhor Deus falou comigo assim, contemplas tu, eu sou saúde na sua vida. Eu me emocionei. Porque o Senhor usou uma borboleta para falar comigo, pastor. Sim. Eu sou saúde. Sabe o que é eu assim, você querer fazer justiça com a tua mão, né? Eu vou falar. Não, e eu chorar. Deus não vai ficar quieto. Eu falei, Jesus, fecha a boca. Eu falei, meu Deus, então fica quieto. Eu tenho que ficar calado. Quando eu estou quieto do nada, pastor, passa dia, entra dia, o que é aquela aflição? Um trovão na porta da tua casa, aquele trovão, prum. Eu falo, meu Deus do céu, me arrepiar. Deus falou comigo assim, tu ficou em silêncio? Te digo que esse trovão é para eu te avisar que eu vou tratar e farei justiça. E no mesmo dia Jesus fazer. Então eu enxergo Deus, pastor, da natureza. Eu vejo os verdes, eu enxergo Jesus. Eu vejo os pássaros, eu enxergo Jesus. Sim. Então assim, as pessoas às vezes precisam ver Deus fazer para enxergar. Não, no vento eu enxergo Jesus, gente. Sim. Pastor, eu sinto no ar, eu tenho isso, sabe? Esse negócio assim de enxergar Jesus nos detalhes, nas pequenas coisas. E eu louvo e glorifico a Deus. Tenho uma esposa maravilhosa, a Evelyn, né? Minha esposa é minha apoiadora no meu ministério, ela é 80% do meu ministério. Se eu não fosse ela, me apoia, é brava, passa as minhas guerras, passa comigo, persevera comigo, chora comigo. O que tem que passar, a gente passa junto. Minha filha, a minha esposa é uma profeta. Minha esposa é profeta. Ela é quieta, mas ela é profeta. Minha esposa é terrível na mão de Deus. Terrível. Minha filha também. Minha filha ora pro povo. Minha filha tem 3 anos. Minha filha já sai orando. Eu saio marchando na igreja. Deus falou essa história. Lavínia. Deus falou pra mim, taratatá. Deus tá indo visitando fulano, Bertano, o nome, da onde que veio, da onde... E minha filha tá lá, sai no meio das criancinhas, vai colocar a mão na cabeça ou abraça a pessoa assim, orando, pastor. Olha que benção. Então eu tenho uma família abençoada por Deus. E eu vou falar uma coisa. A única coisa que eu pedi a Deus na minha vida, Senhor, eu quero ter uma família. Hoje, eu, minha mãe e meu pai,
A gente tem um convívio muito bem, graças a Deus. Deus, assim, fez uma obra na nossa vida. Minha mãe hoje, ela entende. Hoje minha mãe consegue entender. Era isso que Deus tinha para a vida do meu filho. Meu pai também. Meu pai é um homem de Deus também, sabe? Eu amo demais, assim, minha família, meu Deus do céu. E hoje? Hoje o seu ministério assim, eu vou dar o meu exemplo. Por exemplo, eu prego, ensino, eu sou mais de ensinar do que pregar. E canto também, mas eu sei que o meu ministério principal é o ensino. No seu caso, qual que é o seu ministério principal? Profético. Profético. Isso é profético. É ali que você sente, ó, é aqui. É aqui. Tudo que está em volta complementa, mas é aqui É que... aqui. E quem me chama para pregar, já sabem, eu não sou pregador, sou profeta. Porque, pastor, tem um profeta e tem um pregador. Pastor, acho tão chique esse pregador. Meus queridos ouvintes, a paz do Senhor. Radiante está o meu coração por esta oportunidade. Eu acho chique. Eu já, Pai Senhor, igreja, amém? Quem está vivo, dá amém. Paz, igreja, fala amém. Eu já sou assim, pastor. Eu falo, Deus, meu Deus, por que eu sou assim? Jesus falou comigo que eu te chamei assim. Deus é uma mulher do coco comigo uma vez e falou assim, ó, eu só te chamei porque você é sem juízo. Até hoje eu falo isso. Sem juízo, pastor. Deus me chamou assim porque eu não bato bem da cabeça. Jesus na minha vida. E Jesus sabe, pastor, que eu sem ele, eu fico muito na minha. Mas quando Jesus está comigo, meu irmão, misericórdia. Pode vir, pode ameaçar, pode vir com revólver. Se Jesus está comigo, meu filho, eu vou até o final. Mas o pau quebra e canta de manhã, tarde e noite. Você tem um sonho, algo pessoal. Um sonho? O que você... Onde você está... Você falou que está com 29 anos de idade. No sentido ministerial, engloba tudo ali. Ministerial, engloba a família, engloba a igreja. Tem um sonho, onde você quer chegar, onde você quer ver a igreja chegando, o que tem no seu coração? Até onde você pensa em chegar, fazendo a obra do Senhor, cumprindo o teu chamado? Pastor, assim, o meu sonho, todos nós temos também um sonho pessoal, né? Envolvendo tudo, família. Meu sonho é eu ter minha casa, que eu vou ter no nome de Jesus, condomínio fechado, porque Deus é na minha vida, né? Preciso de minha casa. Né? E eu tenho um desejo muito grande, eu acho que acaba sendo até sonho, pastor, de eu ter uma casa, de a gente trabalhar com cestas básicas, com alimentos, com moradores de rua. Então, assim, eu tenho uma meta, assim, uma das minhas metas seria isso. Deus, assim, fazer o que tem que fazer, a gente conseguir um salão assim mesmo para receber moradores de ruas. Trabalho social mesmo. Isso, trabalho social mesmo, assim, trabalhar com homossexualismo. Hoje é uma área que Deus me usa muito, pastor, muito. Na área do homossexualismo, com gente que ninguém gosta, ninguém quer estar perto. É uma área que Deus me usa muito. Então, esse trabalho social, assim, para mim, seria muito fantástico, né? E viver o que o Senhor quer que eu viva aí. Jesus falou, Jesus vai fazer. Estou na dispensação. Mas, assim, eu penso, ter minha casa, meu sonho, mas ministerial eu penso nisso. Guilherme, você tem sonho de ficar famoso? Não tenho, pastor. Gente, eu não tenho. Eu tô falando famoso assim, porque é um vocabulário bem rasgado. Eu não tenho, nunca tive, assim. Meu sonho era ser advogado, criminalista, ser ator. Se fosse ator. Agora, essas coisas de... Eu gravo meus covers lá, porque o Senhor fala comigo. Eu faço mesmo assim, ministerial, porque eu tô debaixo de uma palavra profética. Mas, assim... Tem gente que paga, né, pastor? Paga, compra seguidores. Eu preciso de seguidores porque precisam me reconhecer. Reconhecer o quê? É tudo mentiroso. Você vai entrar lá no seguidor, é tudo falso, tudo fake. Entendeu? A pessoa, às vezes, tem que queimar outra, é um negócio assim, não, porque eu faço, porque eu aconteço. Gente, a gente não faz nada se não for Jesus. Eu já recebi a oportunidade para eu estar em evento, pastor, que eu sei que seria benção para mim. Eu não vou, porque o Espírito de Deus fala comigo, você não vai agora porque eu não quero te perder. Então, assim, eu sou muito naquilo que o Senhor fala comigo, entendeu, pastor? É porque eu acho que as pessoas confundem muito essa questão de fama, não é? E sucesso, né? Eu acho que são coisas diferentes. Você pode não ser famoso, mas ter sucesso. Eu acho que você ser bem sucedido no que você faz é você alcançar
o seu objetivo. Você produzir. E você tá, aonde você atua, aonde você faz a obra do Senhor, você tem os seus, você vê os frutos do seu trabalho. Então você tem sucesso ali. Sim. Agora, ser famoso é outra coisa. Tem gente que anseia a fama, né? Ele se preocupa muito com a fama. E essa fama nem sempre ela vem bem sucedida. Eu conheço pessoas, por exemplo, que o sonho era entrar nesse negócio de fama, viu que o evangelho, o gospel não estava... Vão partir para outra coisa. Vai pro sertanejo, vai não sei aonde. Aí você para e pensa e fala, entendi. Mas, na verdade, são pessoas que não conheceram Jesus. Não conheceram Jesus, não sabem quem ele é. Então, assim, eu vivo assim à disposição do reino. Que se eu tiver que fazer, o céu faz. Mas eu não me preocupo com isso. O meu negócio é isso aí que o senhor falou mesmo. Eu produzir. Eu amo produzir. Eu amo fazer as coisas sem ninguém ficar sabendo. Eu sou aquela pessoa de amar, de abraçar. Vamos fazer campanha aqui, vamos morar ali. Vai ter restauração no casamento. Vai ter tantas pessoas, pastor. Casamentos, ministérios. Pessoas que Deus restaurou. E para mim isso é gratificante. Enquanto tem muita gente querendo saber, querendo fama, querendo levar nome, reconhecimento... igual eu falei no começo da live sobre gratidão. Demorei muito para entender isso. Não é sobre a gente, é sobre Jesus. Exatamente. Então, porque você usou, nossa, fulano sugou você, fulano só procura você quando precisa. Olha que bênção. Que bênção. Para isso que eu estou aqui, né? Me gastarei e Entender deixarei que eu ser tenho gastado. chave que as pessoas não têm. Exatamente. Que às vezes a pessoa vai procurar a chave e não encontra. Mas o Guilherme tem aquela chave. Porque o Guilherme tem aquele contato. O Guilherme tem aquilo ali que Deus usa ele, que Deus faz com ele. E você falou algo, assim, tem pessoas que vão embora porque buscou fama na igreja e não encontrou essa fama, né? E eu digo para você, sem medo de errar, nós começamos um trabalho esse ano, chama Sala de Cura. E nós temos, assim, 80%, 90% dos cristãos hoje, eles têm problemas psicológicos, emocionais. Isso tem um motivo, tem uma causa. E assim, a causa não é o sintoma. Hoje as pessoas estão lutando contra os sintomas e a causa não é os sintomas. Eu digo para você que essas pessoas que muitas vezes foram embora por causa de fama, elas amam Jesus. Elas gostariam de estar na casa do Senhor, mas o projeto dela é maior do que o propósito. Sim. Eu fui pregar ontem, Deus me deu uma palavra nesse sentido, Levítico capítulo 6, quando Deus mandou Moisés construir o altar, lógico que lá no capítulo 6 o altar já está construído, ele manda Moisés construir o altar em Êxodo 25, faça para mim um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio do meu povo, versículo 8 de Êxodo 25. Mas ali, quando Deus dá as ordenanças para Moisés, ele diz assim, faça o altar com 1,5 metro de altura e 2,5 de largura. Ou seja, cada lateral tinha 2,5, ele era quadrado. Não é? Mas a largura era maior do que a altura. A altura ali, Deus me mostrou. A altura fala de projeto. Então, tudo aquilo que eu me capacito para exercer o ministério é projeto. Eu vou fazer o grego, vou fazer o hebraico, eu vou me especializar em uma área, ou vou me formar, seja advogado, seja ator, seja o que for. Sim. Tudo que eu faço paralelamente, isso é projeto. Mas o maior na minha vida deve ser o propósito. Sim. Então, se o propósito for menor do que o projeto, as pessoas vão embora da igreja. Porque elas querem que o nome se torne maior, elas querem fama e por essa razão elas vão embora. Diferente daqueles que entendem que nós somos só um projeto. Sim. João Batista disse, importa que ele cresça. E eu diminuo. Então João Batista batizava 5.000 pessoas todos os dias. Que igreja não era essa, hein? Sim. Batizando 5.000 pessoas todo dia. É muita gente desse culto, não? Todos os dias. E alguém poderia dizer, João, você é o cara, a bola da vez está contigo. Você, a sua igreja está estourada. Ele dizia, importa que ele cresça. Eu sou o projeto, eu sou a voz que clama. Eu não estou preocupado com a fama, eu estou preocupado que eu preciso estar dando fruto aonde eu fui chamado. Então, eu vejo que essas pessoas amam Jesus. E eu espero, do fundo do meu coração, que essas pessoas voltem e entendam que isso lá fora é ilusão. E que elas voltem
E voltem e veja Jesus e de fato como ele é. Então eu vi, e você falando nas suas palavras, eu vi que você realmente centrado, entendeu isso desde muito cedo, porque senão você também teria ido, como outros foram. Sim, sim, verdade. É igual eu falei, né? Foi necessário eu ser ferido para Jesus não me perder. Que eu me apeguei com ele. Então, assim, eu estou disponível ao reino, entendeu, pastor? O que Deus tiver que fazer, Deus vai fazer. Sou muito focado. Eu levo as coisas de Deus muito a sério. Embora eu sou muito palhaço, mas eu levo as coisas de Deus muito a sério mesmo, assim, muito sério mesmo. Então, assim, e é sobre isso daqui, pastor, é sobre isso. Glória a Deus. Entender o seu propósito. Glória a Deus. E hoje, pastor, eu recebo uma demanda muito grande de pessoas que foram abusadas, que me procuram. Sim. E às vezes, eu não sei porquê, pastor, eu estou te procurando porque vou desabafar, não falei para ninguém. Falei, não sei porque eu senti de falar, eu falei porque eu também fui. Mentira, pastor, sério? Eu falei, sério. Uma demanda de pessoas que me procuram, que já tentaram suicídios, assim, é muito sério. E eu falo uma coisa aqui, pastor, a gente tem que entender que tem coisas que tem tratamento, tem coisas que a pessoa precisa entender isso. As pessoas espiritualizam muito hoje, né? Tudo é demônio, é demônio, é demônio, é demônio, é demônio. Tem coisas que nosso espírito ele entende muita coisa. Sim. Mas tem coisa que a gente não é errado você passar com um psicólogo crente, que entende, para te ajudar em relação a isso. Então a gente está vivendo pessoas doentes, são pessoas que espiritualizam tudo e tem que entender que nem tudo tem que espiritualizar. Tem coisa que a gente precisa lidar com as nossas emoções. E como que a gente vai lidar com as nossas emoções? A gente precisando de ajuda. Sim. A gente precisando de alguém para nos auxiliar. Sim. Então, assim, realmente é isso, pastor. As pessoas estão tão voltadas para querer chegar que elas fazem de tudo. E elas não entenderam isso. Quem tem propósito não precisa ter pressa de chegar. Exatamente. O propósito vai te conduzir. Então, assim, Fazer mais uma vivo isso. pergunta. Nós já estamos indo para o final, mas deixa eu fazer mais uma pergunta. Você é uma pessoa usada por Deus, então você se torna uma pessoa que tem visibilidade, não é? As pessoas normalmente gostam de que pessoas usadas por Deus estejam perto delas, num culto. O Guilherme vai em tal lugar, vou lá que Deus usa ele e tal. Já passou no seu coração o desejo, por exemplo, você chegou aqui, você falou para mim que você tem um pastor, você congrega numa igreja. Mas já passou no seu coração, por exemplo, eu vou abrir a minha igreja? Tá, Ai, pastor, vamos lá. Pastor é demais. Nós congregamos aqui, né, na Engenheiro, meu pastor Jean, pastora Cris. Isso aqui todo mundo pergunta. Um tempo atrás, o povo, Guilherme, tá na hora de abrir tua igreja, Guilherme, tá na hora de abrir igreja. Eu sempre falei, enquanto Deus não falar comigo, eu estou produzindo onde que eu estou. Meus pastores são maravilhosos. Pastor Jean, eles são assim, olha, eu fico até constrangido de falar deles, assim, o quanto que ele nos ajuda, me dá assistência, me apoia, me auxilia. Olha, pastor, ali a gente faz muito trabalho na igreja, muito trabalho bom na igreja. E o que acontece? Na época, todo mundo, quando eu saí de um ministério, Deus me deu uma ordem e falou assim, saia. Eu não entendi. Eu saí. A igreja estava bombando, Deus fazendo, trazendo um povo, Deus falou comigo, saia. Eu falei, estou saindo, Deus mandou sair. Depois eu entendi o porquê, muita coisa veio à tona. E aí, tudo bem, saí. Nisso, quando eu saí, o pessoal que estava nessa igreja começou a me procurar. Pastor Guilherme, não adianta. É a sua vez, é a sua hora, você vai abrir. O pastor já estava arrumando cadeira, som, aluguel, calção. Gente, eu sei que se hoje eu tivesse abrido uma igreja, a gente teria hoje pelo menos com umas 250 membros já, pastor. Foi muita gente. Muita gente mesmo. E nisso todo mundo abre. Eu fui consultar o Senhor. Fiz até uma prova com Deus. E o Senhor Deus falou comigo assim, Guilherme, ainda não é a hora. Nós temos a igreja ali, né, que a gente ajuda, auxilia tanto, que hoje as pessoas falam, ai, pastor, quero receber uma oração sua. Vai na minha igreja que eu oro por você. Aí nos domingos vai o povo tudo lá para receber, porque na minha igreja tem tudo. Na minha igreja tem palavra, o pastor tem uma palavra muito boa, tem ensinamento, tem profecia, que eu sou profeta lá da casa, brado. Tem canta, porque o pessoal canta tudo muito bem lá. Tem jovem, tem senhora, tem tudo lá. Um departamento assim que você chega na igreja, é uma igreja misturada bola de neve, quadrangular, com assembleano, com... tudo, pastor. Então, assim, na minha igreja tem tudo lá. Então, assim, hoje, se o senhor falar assim, Guilherme, você tem essa vontade? Pastor, eu não tenho. Assim, de abrir, normalmente falam que quem tem chamado corre, né? E quem tem
Mas assim, eu tô na dispensação do que o Senhor tem na minha vida. Eu não anseio isso, eu não me preocupo com isso amanhã. Sim. O que tiver que acontecer, o céu vai fazer acontecer. Porque se depender de mim, eu vou continuar no mesmo ambiente, cuidando, fazendo, produzindo, dando fruto com a minha igreja e o nome do Senhor sendo glorificado. Porém, o que o Senhor tem para mim, eu não consigo interferir. Sim. Mas, enquanto isso, eu estou fazendo o que o Senhor me colocou, me confiou, que é o cuidar de pessoas. Então, eu consigo pastorear as pessoas, mesmo não sendo o pastor da igreja. Tanto lá, quando chega, às vezes, o pastor fala, ó, o pastor, não, deixa que eu resolvo, pastor, eu cuido. Às vezes, não, Guilherme, é com você agora. Guilherme, tem esse negócio na psicologia, na palavra para confrontar o pastor, libertação. Então, cada um fica no seu devido lugar. Mas muita gente, sim, pastor, me procura e fala, Guilherme, abre essa igreja, Guilherme, tá na hora. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque na maioria das vezes o que a gente vê é isso. Deus começa a usar as pessoas e tal, daqui a pouco, pum, ela já vai lá e abre a igreja. Usa isso de oportunidade. Já vai e abre a sua própria igreja e tal. E o que eu penso, né? Eu penso que isso aí acaba atrapalhando um pouco. Porque eu acredito que na igreja, como você falou, na minha igreja tem pastor, tem palavra, tem profeta, tem música boa, o povo canta. Eu acho que numa igreja tem que ter tudo isso. Só que para mim, para uma igreja ter que ter, para ter tudo isso, eu acho que o pastor tem que falar, o evangelista tem que ficar lá, Sim. o mestre tem que ficar lá, o profeta tem que ficar lá. Sim. Se o profeta abrir igreja, o evangelista abrir igreja e o mestre abrir igreja, só vai ficar o pastor. Sim. E numa igreja, para mim, eu acho que tem que ter tudo isso. Eu acho que está tendo muito isso daí de forma mesclada. Bom, demais. Então o Guilherme é profeta. Então o Guilherme abre igreja. Quando eu precisar de profecia, eu vou no Guilherme. Mas quando eu precisar de uma palavra pastoral, eu vou lá. É assim mesmo. Infelizmente, as pessoas confundem muito, viu, pastor? Tem gente que, às vezes, teve uma época... E assim, Deus trata comigo de uma forma terrível. Quando as pessoas começam muito a se achegar... Isso aqui é uma coisa, igual eu falei, não tem aquela falsa humildade. As pessoas vê Deus na minha vida. Então, às vezes, as pessoas vão chegando... Acaba se tornando um pouco de idolatria. As pessoas acham que eu sou Deus. Não, pastor Guilherme, você tem que resolver a minha vida. Não, pastor, porque se não acontecer isso, a culpa é sua. Já aconteceu isso, pastor, comigo. Eu falo, o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Então, o que acontece? As pessoas, elas precisam entender que eu sou só o profeta. Só isso. Eu só sou instrumento, mas quem faz é o Senhor. Sim. Se Deus falar comigo assim, cala-te, não vou te usar, vou ficar como um cordeiro mudo, calado, quieto. Não falarei, não vou agir, não vou sair do lugar, porque é Deus quem dá o comando. Então as pessoas precisam entender isso. Às vezes tem gente que se assusta, já chegou gente que vê, nossa, como Deus usou esse homem para falar o nome de sei do que, e se cumpriu a profecia em 2 dias. Meu Deus, às vezes as pessoas se aproximam de mim, eu sou muito intenso, porque eu sou sanguíneo, né? Eu tenho que segurar isso daqui. Às vezes, pessoa, nossa, pastor, você me ofendeu, nossa. Porque você falou comigo assim, as pessoas já perdem aquele encanto. Fala, nossa, gente, eu sou ser humano. As pessoas acham que a gente é Deus. Sim. Eu sou ser humano. E eu não sou daquela pessoa que eu uso do meu dom para ficar se beneficiando. Sim. Tem pessoas que usam isso, né, pastor? Para ficar se beneficiando. Exato. Vão se beneficiar. Hoje a gente vê assim as coisas que eu não vou falar aqui, né? Porque senão vai causar uma polêmica. Mas tem coisas que eu olho e falo, meu Deus, isso não é chamado, gente. Isso não é ministério. Sim. Então o ministério é isso daqui. Se eu fosse na onda do povo, meu Deus, já estava abrindo igreja, já estava... Mas o negócio é o seguinte, pastor, eu vou ter que prestar conta com tudo aquilo que Deus coloca na minha mão. Sim. E quando eu vou para cima daquilo que o Senhor confiou na minha mão, eu vou ter que arcar. Sim. Então tem pessoas hoje, é igual pessoas, Deus me chamou como pastor. Vou falar aqui, gente, já vou causar uma polêmica. Mas Deus me chamou como pastor. Deus chamou você como pastor, beleza. Você vê, pastor, uma igreja que não prospera. Não prospera, pastor. Não prospera. É uma igreja que você vê que tem 4, 5 pessoas. Sim. E a pessoa, eu sou pastor. Aí eu falo, gente, quando a pessoa tem um chamado para aquilo ali, gente, é nítido, pastor. As coisas acontecem. Sim, claro. Você não precisa ficar correndo atrás. Deus vai trazendo o povo, Deus vai fazendo. Olha, Deus falou para mim que eu sou profeta. Profeta para chegar e falar assim, isso que eu sou contigo, todo mundo sabe que Deus é com a gente. Exatamente. Agora tem que ter profeta. E tem muito profeta, pastor,
de Deus e tem muito adivinho dentro das igrejas. Aham. Então as pessoas hoje estão procurando profeta porque profeta revela. Pastor, tem muito demônio dentro da igreja. Lembra daquela mulher lá do Paulo e Silas, aquela jovem? Sim, sim. Que a Bíblia diz que as pessoas, magistrados e senhores, recebiam benefícios através do que ela profetizava, porque tudo que ela profetizava acontecia. Exatamente. Tem gente profetizando um nome, profetizando e curando, viu, pastor? Curando, mas não é Deus que está fazendo. Aí você vê que as pessoas estão buscando a solução para a sua dor, mas não está procurando o tratamento para ela. Porque não adianta ter a solução, ter o tratamento. É verdade. Você vai solucionar aqui, mas o tratamento vai voltar. É como você é diagnosticado com uma enfermidade, você vai para o pronto-socorro, a dor vai passar porque você vai tomar na veia. Se você volta para casa, você não tratou, se você não ir tratar com aquilo ali, vai voltar a doer de novo. Então, as pessoas hoje querem a solução, mas não querem ser tratadas. É verdade. Então, assim, realmente é o que está acontecendo demais. Muita profetaiada, muito espírito de engano na igreja, muita mentira, pastor. Uns crentes que mente, que você olha assim e fala, meu Deus. Aí você olha assim, mente na cara dura, você fala, meu Deus do céu. E a gente tem discernimento de espírito, a gente sabe quem são as pessoas. Sim. Então, assim, realmente, pastor, a igreja precisa ter isso. E eu costumo dizer que se um membro, um pastor, saiu da igreja, foi visitar outra igreja, o pastor tem medo da outra pessoa que está indo, porque o pastor não sabe quem ele é. Não sabe para que quando a gente sabe quem a gente é. No Senhor, a gente não tem medo de perder, porque não é nosso, é tudo do Senhor, é tudo do reino. Então a gente vê hoje, porque fulana foi procurar, foi comer lá, não sei o quê, no outro pasto, foi. Por que será que foi lá? Será que o problema está na fulana ou às vezes está faltando alimento não onde que ela está? Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender isso. Tem que ter um pouco de cada. Então, verdade. eu louvo e glorifico a Deus, porque na nossa igreja lá tem as irmãs do coque do ciclo de oração, do Labalaia, né? Tem o jovem da Bola de Neve, tem o jovem da Assembleia de Deus, tem os pastor nosso lá, meu pastor tem tudo que você imagina. Então, assim, e tem o doido lá da casa, que a gente dá lugar. Profeta é doido. né? Mas eu louvo e glorifico a Deus, pastor, porque, assim, eu tenho produzido tudo aquilo que o Senhor confiou na minha mão. Glória Não a tem Deus. uma coisa que Deus me fala para eu falar que o Senhor não cumpre. Glória O Senhor a tem Deus. sido fiel. Eu sou profeta de destino. Glória e é a tão Deus. bom assim de saber que é profeta de destino. Pastor, Deus te usou aqui, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, é muito... Você vê assim, meu Deus, eu gosto assim de Glória ver a o Deus. Senhor Deus fazendo, porque é sobre Ele. Deus seja louvado. Só que eu glorifico a Deus, pastor, porque essas coisas não me dão ambição. Se fosse pessoas que estão mais preocupadas em relação a isso... pastor, já tinha tomado muita coisa na minha vida. Você tá parado. Porque seus pés... Quando chega os vasos, porque não sei o que você tá parado, que eu quero que você faça. Eu falo, meu Deus, você quer que eu faça, mas o quê? Vou morrer. Porque as pessoas, às vezes, a gente fala assim, porque... fulano não ora. Gente do céu, a gente ora em casa, nós faz propósito, a gente vai, a gente coisa, volta. As pessoas falam, nossa, mas o pastor Guilherme não posta foto orando? Eu tenho que postar para as pessoas saberem que eu tô orando? Tá entendendo? As pessoas hoje querem mostrar isso, pastor, uma coisa que não é. E a gente precisa ser do quê, pastor? De verdade. É verdade. E quem é de verdade, pastor, não teme nada. Quem é de verdade não tem o que temer. É isso mesmo. A gente é livre, porque a gente sabe quem a gente é. Então hoje eu entendo, eu sou quem Deus chamou para eu ser. Vivo o que o Senhor tem para mim, não saio ferindo em quem não tem culpa da minha dor. Já tratei com isso. Porque hoje os líderes, você sabe, né, pastor, tem derramado muito sangue em pessoas inocentes. Sim. A gente também tem que entender isso. A gente está lidando com almas, lidando com ovelhas. Gente que fala, Deus não te chamou para ser pastor. Deus chamou você para ser pastor, mas na primeira já o pastor já xinga, já quer brigar, já quer... Eu não tenho paciência. Porque a gente tem que entender que cada ser humano tem uma personalidade. Exatamente. Tem uma criação, tem uma Exatamente. história. Tem gente que é mais melancólico, tem gente que é mais sanguíneo. Então a gente tem que ter esse temperamento para lidar. Exatamente. Pastor que disse que Deus chamou na primeira, já quer meter o pé na orelha, pastor? Não. Não é pastor não, Não, pastor. não é Deixa eu não. comer uma amendoim aqui. Vai lá. Rafa, quer falar alguma coisa? Fala, Estamos Rafa. chegando no final. Rapaz, eu tô aqui, né, encantado, né, com esse testemunho, com essa convicção, né, que o pastor Guilherme tem, né, essa unção, né, que traz pra gente e é algo muito bom, né, porque vai ajudar muitos jovens, né, eu tenho certeza que muitos jovens que ouvir, né, o seu testemunho, a forma como Deus te usa, vai ser libertador. Realmente, só tenho a glorificar a Deus pela vida do pastor Guilherme. Amém. E é isso aí. Glória a Deus. Pastor Guilherme, estamos chegando no final aqui. Agradecer você por nos atender, né, por estar aqui conosco. Foi um prazerzão revê-lo, né? Isso é uma benção. E poder ver que Deus continua te usando poderosamente, né? E faço votos que o Senhor use muito mais, né, que Ele possa te levar mais longe
né? E o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Mas deixa aqui, pessoal que quer encontrar você, como que eles fazem pelas redes sociais, deixa aí Instagram, Facebook. Gente, eu não tenho um assessor, porque você, entendeu? Você pode falar comigo, né, pastor? Porque hoje, né? Né, pastor? É difícil encontrar hoje. Hoje é você vê assim, a pessoa não conhece nem no bairro onde que mora, fala com o meu assessor. Meu assessor sou eu. Você fala comigo. Né? Exatamente. Não é verdade, pastor? Eu vou ver se eu tenho agenda. Vou ver com o meu assessor, fala com a agência. Nada contra, acho que o pessoal, assim, tá na mídia, assim. Agora, gente, pastor, eu consigo ter acesso comigo, não é verdade, pastor? Eu tô aqui, eu tenho que valorizar o que Deus me deu. Não, quem tem que valorizar quem Deus me deu sou eu mesmo. Eu sei o que eu carrego e isso é o suficiente. Então, você, meu contato é o 19, vai aparecer lá no comando? Vai. Canto, ré, fá, súpia. Meu contato é 019 983466680. Você vai ver a minha fotinha lá e te digo, não é assessor, sou eu mesmo, tá? 19983466680. Meu Instagram, Guilherme Santos Oficial com 2C. Guilherme Santos Oficial com 2C. E é isso daí. Tem canal no YouTube, Facebook, não? Tem um canal no YouTube, gente. Meu canal no YouTube. Cadê minha assessora, gente? Meu assessor. Pastor, não lembro meu canal do YouTube, pastor. Quem assessoria vez quando minha vida é minha esposa, acredita? Depois manda pra mim que eu deixo o link minha aí. Esposa, Juliana também me ajuda. Sabe a Juliana, a fotógrafa? Juliana. Sim, Ju, minha filhona. É. Mas meu canal lá é Guilherme, procura assim, ó. Guilherme Santos, Deus está te ensinando. Aí vai aparecer um vídeo que é um cover meu que eu gravei. Lá tá o meu canal. Aí você vai ver lá, eu gravei agora o Jeová Jireu, o cover que saiu agora. Que eu gravei e postei lá. E é isso daí, gente. Glória obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. A gente tem história, né, pastor? As pessoas acham que a gente chegou aqui de paraquedas. A gente tem história. Só tem um jeito de doido, mas eu... E foi um pedaço, né? Não, tem muita coisa. Eu vou contar aqui. Agora, eu tenho que te contar o depois, né, pastor? Das provas que eu passei também, né? Grande as provas, gente. É muita guerra, muita luta. A gente tem que lidar até hoje, assim, com muita guerra. Mas eu louvo ao Senhor porque vale a pena. Vale a pena. Amém. Sofreria tudo de novo, passaria tudo de novo. Porque Ele me escolheu, Ele me viu. E se não fosse por Ele... eu não estava nem sendo visto por ninguém. Estava como se fosse um qualquer na sociedade. Aí ele falou, eu tenho um plano na sua vida desde o ventre da tua mãe. Deus me curou de tudo, pastor. Tenho asma, não tenho nada. Nada. Os médicos ficam passados, falam, nunca vi um negócio desse. Um rapaz gordo desse tamanho, você tem uma saúde de um atleta. Não tem diabetes, não tem nada, colesterol, tudo, não tem nada. Aí eles olham para mim e ficam assim, Jesus está cuidando de mim. Glória a Ele Deus. cuida de mim, né, pastor? Seja louvado. Muito bom. Então, Deus abençoe. Amém. Obrigado, viu, pastor? Você, o Rafa, o Alex. Amém. Rafa, você tem uma cara de músico, Rafa? Tem uma cara de músico, pastor? Você toca alguma coisa, Rafa? Nada, não sei nem bater palma. Nossa, uma cara de músico. Acho que ele parece com um Beck, um cantor Beck. Não vou falar agora para errar o nome dele. Deus abençoe vocês, viu, gente? Amém. Vem aqui na igreja da Betel. O pastor não me trouxe mais aqui, né, pastor Ricardo? Pois é, então eu não tinha nem mais seu contato, não tinha mais contato. Não me trouxe. Mas não vai faltar oportunidade, agora tu vem. Primeiro você veio no PopaCast, o pessoal te conhecer e agora você vai vir aí profetizar. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, viu, gente? Obrigado pelo carinho. Uma alegria. Gente, obrigado pelo carinho da audiência de vocês. E não se esqueçam aí, deixe o seu gostei aí ou não gostei. Compartilha. Você que decide, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Sempre bom estar com vocês. Deus abençoe e até a próxima.